Se é Jesus, marido. Se é Jesus, pode entrar, né? Esse é o tema de todas as academias da fé, né? Então tá todo mundo falando a mesma coisa, mas é tão interessante que tá todo mundo falando a mesma coisa, o mesmo tema, mas são palavras edificadoras que abrangem várias partes da Bíblia. Se você puder, acompanha outras ministrações lá no YouTube, porque Deus tem falado muito. E você está aqui nessa noite, você pode pensar, é uma palavra só para quem é casado. Não é só para quem é casado. Nós somos família. Primeiro, nós somos família de Deus, né? E se você não casou ainda, tem gente que vai casar daqui a pouquinho. Recebe, aleluia. Se você vai casar, se você não é casado, se você está numa situação recentemente, está sozinho, essa é uma palavra para o seu coração. Porque Deus, Ele tem uma palavra específica para cada um de nós. Então, abra seu coração, porque Deus quer trabalhar em nós e através de nós, para que a gente seja uma bênção. Assim como Ele falou para Abraão: Abraão, seja tu uma bênção. Eu vou te dar um filho, o filho da promessa. Mas antes que você tenha esse filho, aprenda a ser uma bênção. Porque ele teve que aprender muito, até que o sonho se realizasse. E tem gente que já quer entrar no casamento, pronto. Não quero tudo pronto, marido, filhos, e não está preparado para isso, né? A gente fala muito isso, que no mundo você aprende, você faz várias aulas para diversas coisas. Para você dirigir, você aprende, né? Tem lá, você tem que fazer as aulas, você tem que tirar a carteira para dirigir. Mas para casar, não. Vai lá, junta a casa, pronto. Não. Para casar, para a gente se relacionar, a gente tem um manual. Se a gente for do nosso jeitinho, do jeito que a gente aprendeu lá atrás, vai dar ruim. Porque são pessoas com famílias diferentes, com visões diferentes do mesmo lugar. Essas duas pessoas têm que se render ao Evangelho, têm que aprender isso. A gente tem que aprender a se render a Cristo, porque senão a gente não vai conseguir se render, abençoar a vida de outra pessoa que é diferente da gente. Então, sim, para ser família, a gente precisa aprender. Para ser esposa, para ser filho, para ser marido, a gente precisa aprender. E a Bíblia está aqui com um monte de coisas, sabe? Com palavras de vida eterna para tocar o nosso coração, para a gente se mover. Né? A gente está no ano de portas abertas, e esse tempo, a gente está falando de portas abertas nos relacionamentos. Portas abertas para restaurar coisas que foram partidas, rompidas, destruídas pelo inferno. Para restaurar sonhos de Deus para a sua casa. Deus cumpre a sua palavra. Então tenha o seu coração. Se há uma palavra profética para esse ano, por que não crê? Às vezes a gente só ouve e fica lá, que legal não, isso é para mim, eu quero, sabe? E deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração, porque tem algo específico da parte de Deus, que pode não ser necessariamente aquilo que você veio buscar, mas aquilo que é necessário para a sua vida nessa noite. Então abra seu coração para o Espírito Santo. E às vezes a gente acha que está tudo certo, não, está tudo bem. Mas quando a gente dá acesso ao Espírito Santo, Ele vai nos mostrar uma pessoa, uma situação, algo que não está tão bem resolvido assim como a gente acha que está. Então, abra seu coração. Meu marido colocou aqui que toda porta define acesso, limite e transição. Então, quando ele escreveu isso, primeiro eu pensei, vou deixar ele falar, né? Porque se ele colocou, ele vai saber melhor do que eu para falar. Mas aí eu comecei a pensar sobre isso, que a porta, ela define um acesso. Sim, alguém vai entrar por essa porta. Dá acesso. E eu quero perguntar, qual acesso que você tem dado no seu coração? Para Deus, para Jesus, para as pessoas certas? Quem tem entrado? E outra coisa, você tem pensado, visto, observado dentro da sua casa os acessos que os seus têm dado? Pai e mãe, precisa conversar com os filhos, gente. Porque na conversa a gente entende a quem eles têm dado acesso. Conversando, a gente sabe a quem eles têm ouvido. Esposa e marido, mesma coisa. Conversa, talvez o marido não goste tanto, mas precisa, porque na conversa a gente entende o que está dentro. E se a gente vê, se tem uma semente mal do inferno, é a hora da gente operar, seja na oração, seja no bom conselho. Então a gente precisa entender que acessos temos dado dentro da nossa casa, né? Isso fala de quem está entrando. Jesus tem que ser o principal convidado, ele tem que ter o primeiro acesso, ele tem que ser o primeiro. E as outras pessoas, quem tem entrado na nossa casa? E estamos falando de uma casa física, sim, a nossa casa é um lugar importante. Não é qualquer pessoa que vai entrar lá, porque tem gente que quer entrar, quer fazer confusão. E isso a gente precisa de discernimento, algo que o Rafa falou muito bem de manhã. Quem a gente está deixando entrar? Dentro do nosso coração, no coração da nossa família. Isso fala de rede social. Porque se os nossos filhos pegam o celular e entram onde eles querem, isso é perigoso demais. Você deixa seu filho com livre acesso a qualquer tipo de coisa? Perigoso. O inferno está pronto para roubar, matar e destruir. E nós temos que ser esses que vamos defender, proteger e cuidar dos acessos do inferno de Satanás. Limite, né? Tem hora que tem que trancar a porta, fechar. Não, isso aqui não entra dentro da minha casa, não.
Ah, é normal, está todo mundo fazendo. Não, aqui dentro da minha casa eu não aceito. Ah, não, mas é tão bonitinho. Dentro da minha casa eu não aceito. Eu aceito o evangelho, eu aceito a verdade. Tem que fechar. Quem tem que ter livre acesso na nossa casa é Jesus. Ele entra sem bater. Ele pode entrar a qualquer momento, ele pode fazer o que quiser. Ele é o dono. Mas o inferno não. Ele não pode ter livre acesso na nossa casa. Porque ele vem para tentar nos tirar da verdade. Feche, é tempo da gente fechar os acessos e colocar limite nos erros. É muito bom porque quando a gente fala de acesso, a gente está falando de autoridade. De exercer a autoridade dentro da sua própria casa. Sabe, de você saber o que você quer dentro da sua casa. É muito importante quando a gente pega a palavra de Deus, a gente tem relacionamento com Deus, e saber que Ele é a nossa prioridade, e por Ele ser a nossa prioridade, Ele é o nosso padrão. Ele é o padrão da nossa vida. Então, dentro da nossa casa, a gente como autoridade, né, nós que somos pais, maridos, né, por exemplo, a gente pode exercer essa autoridade, a gente pode impor limites, que são os limites da palavra de Deus. Sabe, dizer como salmista, diz: Senhor, quanto amo a tua lei, eu guardo a tua lei no meu coração para não pecar. É um limite, a palavra de Deus vai ser um limite para a minha vida. Sabe, o que pode entrar, o que não pode entrar, o que pode ser falado, o que não pode ser falado, e tudo isso é discutido um com o outro. Então é importante a gente entender que a porta te dá acesso, mas a porta também impõe limites. Tem hora que a gente tem que fechar portas para determinadas situações, tem horas que a gente tem que fechar portas para determinadas pessoas, tem horas que a gente tem que abrir portas para situações, tem hora que a gente tem que abrir portas para determinadas pessoas. Para que a gente precisa de discernimento, gente. Eu acho que nos últimos dias, eu falei isso de manhã, nos últimos dias, se tem algo que a gente precisa ter, que tem que crescer no nosso coração, que vem através de um relacionamento com o Espírito Santo, é o discernimento. É a gente entender o que está acontecendo, e é o Espírito Santo quem vai nos revelar. Então, gente, acima de todas as coisas, tudo que a gente vai falar com base nesse relacionamento com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não dá. Então, a base é o Espírito Santo. Então, se você vai dar acesso, se não vai dar acesso, se vai impor limite, tem que ser sempre pelo Espírito Santo. E quando a gente fala de porta também, a gente fala de transição, porque você muitas vezes sai de um ambiente para outro. Vamos falar de troca de estações, que a gente falou muito de estação, né, no mês passado. E o quão é importante nesse discernimento a gente entender em qual estação a nossa casa está. Porque, de repente, é um tempo de reparo, de conserto de coisas. É um tempo de bloquear coisas para o inferno. De você entender qual estação a sua esposa está, o seu filho está. Entender o período que está vivendo. Seu casamento está no inverno? No espiritual? Está difícil? Está no deserto? Então, você precisa se preparar para isso. Não ser o murmurador ou a murmuradora, ou incrédulo, incrédula. Mas ser aquele que crê, fazer diferente dos israelitas no deserto. De repente, seu casamento está na primavera, sua família está na primavera, está tudo florescendo, está tudo lindo. Ou está no outono, está meio seco, está começando a ficar... Então, gente, a gente precisa discernir a fase de cada um, a necessidade. A gente precisa discernir, às vezes, a situação que alguém específico está pedindo naquele momento. Às vezes, um filho está pedindo socorro, e a gente está olhando e está com raiva, porque está parecendo que está só desobedecendo, mas ele está gritando por socorro, e a gente não conseguiu discernir que é a estação da gente se concentrar naquilo. Então, a gente precisa do Espírito Santo para poder atender ao outro com o amor que a gente mesmo já recebeu. E muitas vezes a gente fica naquele lugar: eu preciso, eu quero, sou eu, ninguém olha para mim, coitadinho de mim, ninguém ligou para mim. Mas eu me levantei, em primeiro lugar, para cuidar e fazer, porque quando a gente planta, a gente vai colher. Quando a gente coloca sementes no solo, é certo que a gente vai colher. E quanto mais a gente se dedica ao outro, melhor é para a gente. É saúde para o nosso corpo, abençoar a vida de outras pessoas. Não pega a sua Bíblia aí, vamos abrir aí no texto base, Apocalipse 3. Apocalipse 3, 7. Primeiro ponto, então, a porta que Deus abre, e aí a gente vai ver a igreja de Filadélfia antes... Não, aliás, o texto base vai vir daqui a pouco, que é Laodiceia. Mas vamos ver, porque a gente começou a estudar e a gente viu as portas de Apocalipse. Porque em Apocalipse tem algumas portas. A gente vai ver rapidamente, porque o foco, é claro, é a gente ministrar sobre família. Então, Apocalipse 3, a gente vai ler o 7 e o 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as suas obras, as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar.
sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aqui essa igreja estava bem na fita, né? Então, era uma igreja que não tinha negado o nome de Jesus e estava lá fiel à palavra, guardou a palavra, mas era uma igreja que tinha pouca força. O que é essa pouca força? É a pouca força natural, que muitas vezes a gente fica nessa pouca força natural. Não sei se você já ficou cansado, sabe, naquele momento você fala assim, Senhor, eu não estou dando conta mais, não estou conseguindo. É aquela hora assim que você já tentou tudo e sua força natural você já não tá suportando. E era uma igreja com pouca força natural. E nós podemos falar que na nossa força natural a gente não consegue mesmo. A gente precisa da força que vem do Espírito Santo, é pelo Espírito Santo. E aqui, né, Jesus está falando assim, eu tenho colocado a recompensa de você ter se mantido fiel, tem uma porta aberta diante de você. E essa tem que ser a nossa expectativa. A gente tem uma palavra do Senhor, se a gente se mantém fiel a Ele, Ele tem o sim, o amém, Ele tem a porta, Ele tem a possibilidade, Ele tem a restauração. A gente precisa se manter fiel até o fim. Ele cumpre a palavra dEle. Jesus cumpre a sua palavra. Então, a igreja é fiel, e assim tem que ser com a gente, amém? Nós não podemos ser a igreja seguinte que fechou a porta para Jesus. Nós precisamos ser essa igreja que é fiel a Jesus. Estamos prontos para viver as portas de Deus para a gente. Ou seja, veja a sua família como uma família fiel a Jesus. Sirva a Jesus. Dependa de Jesus. Sabe, essa palavra fidelidade é uma palavra muito forte na Bíblia. Sabe, tem a ver ali junto com a fé. Fé e fidelidade tem a mesma raiz. E fé é dependência de Deus. A gente fala que fé é justamente a nossa dependência do Espírito Santo. Então, se a gente vai se manter fiel, a gente não vai se manter fiel. Declare sobre a sua família. Declare sobre a sua situação. Talvez, como a Polly falou, você tenha tido pouca força. Você olhe para você e você fala, como é que eu vou resolver esse negócio? Não sei como resolver. Talvez seja a oportunidade de você rolar a bola para Jesus. Olha a copa aí. De você rolar a bola para Jesus e falar, vai, porque eu não consigo fazer. É nessa hora que a gente tem que entender. Diga o fraco, eu sou fraco, eu olho para a minha situação normal e eu me vejo como fraco. Só que a minha declaração na minha boca é que eu não dependo sozinho. Eu não dependo só de mim. Diga ao fraco, eu sou forte, porque a força não vem de mim. A força vem do Espírito Santo que me capacita. Então é isso que vai acontecer com você. No meio da sua situação, clame a Deus. Amém. No meio da sua situação, dependa de Deus. Não esqueça de Deus. E aí quando precisar, vá correndo até Ele. Viva com Ele. Isso tem a ver com a fidelidade do nosso caminho com Deus. Às vezes assim, está falando de uma porta aberta para uma igreja fiel. Às vezes as pessoas ficam assim, vivem a vida de qualquer jeito, sabe? Faz o que quer mesmo, não considera a palavra. Vai tomando decisões e fala assim, não, está tudo certo, Deus vai me abençoar. A bênção de Deus vem mediante uma vida de obediência, gente. Deus vai abençoar o ato de alguém que rouba, por exemplo? Vai abençoar o ato de alguém que fica mentindo, adulterando? Tem bênção do Senhor nisso? Não. A própria escolha da pessoa levou ela para uma vida de maldição. Então, a importância da nossa fidelidade à palavra, isso nos dá acesso àquilo que Deus tem como presente para a gente. Então, a gente precisa dar acesso para o Senhor, viver com Ele e experimentar aquilo que Ele tem para o nosso coração. Então, nesse tempo, a gente precisa fazer uma faxina na nossa casa. Tirar aquilo que perturba, tirar aquilo que rouba, tirar aquilo que nos corrompe. A verdade, a pura verdade precisa controlar o nosso coração. É fácil? Não. Quem disse que seria fácil? Mas é possível, com fé é possível. Com o Espírito Santo dá certo. Dói na carne? Dói. Mas é a melhor escolha, a melhor opção. Viver para o reino de Deus é a melhor escolha que uma pessoa pode tomar. Viver para amar a sua família é a melhor escolha que a pessoa pode tomar. O mundo mostra, tenha várias mulheres, faça várias coisas, aproveite a vida, tenha prazeres de várias formas. Deus fala, deleite-se em mim e eu vou satisfazer os desejos do seu coração. E é um deleite que não acaba nunca. O que uma droga produz no corpo, acaba e mata as pessoas aos poucos. O que a bebida produz no corpo, torna a pessoa dependente. Ela tem que toda hora beber. Ela precisa daquilo sempre para trazer alegria. Acaba e traz ainda malefícios para o corpo. E a pessoa ainda faz um monte de coisa ruim, errada, impensavelmente. O que o mundo traz é corrompível, acaba, pode até ser prazeroso. E é assim, tem muita coisa no mundo que é muito prazeroso, mas acaba. Mas quando a gente se deleita no Senhor, é um prazer de prazer
prazer em prazer e não acaba nunca, é para a eternidade. E esse prazer da eternidade que Deus nos chama para ter hoje, sozinhos e em família. Ou a gente escolhe o Senhor todos os dias, ou o inferno vai nos escolher para viver o inferno dele. O que nós queremos, o que nós vamos decidir, é o Senhor que governa a nossa mente e a nossa casa, ou somos nós que vamos viver pelos prazeres momentâneos? É uma decisão de dizer não, aqui não Satanás, aqui não carne, quem governa é Jesus na minha vida e no meu coração. Vamos para a frase? Quando mantemos o que precisamos manter, o próprio Cristo garante a recompensa do céu. Deleite-se em mim e eu satisfarei os desejos do seu coração. E eu abrirei as portas para você. E eu vou fazer aquilo que eu disse que eu vou fazer. Então, quando você decide perdoar, Deus garante a palavra dele e faz aquilo que é necessário. Quando você decide passar debaixo da porta, engolir aquele sapo, não retribuir ofensa com ofensa, Deus cumpre a palavra dele. Você é honrado. Quando você decide colocar o Senhor em primeiro lugar na sua casa, pronto, Deus vai se manifestar de forma extraordinária. Naturalmente, às vezes as pessoas esperam coisas visíveis rapidamente. A gente gosta de ser rápido, né? Mas espera no Senhor, porque Ele está trabalhando no nosso caráter. Enquanto esperamos, Ele está trabalhando no nosso caráter, para a gente ser ainda mais parecido com Jesus. Eu tenho aquela frase que eu sempre digo: Deus se manifesta onde Ele é honrado. Se você honrar Deus em primeiro lugar, dentro da sua casa, Ele vai se manifestar. Espere, a gente está falando de você ter expectativa. Gente, é igual quando a gente vem para o encontro. Não pode vir para o encontro de qualquer maneira. Sabe, a gente vem para o encontro com a expectativa no nosso coração de que Deus vai falar algo que vai mudar a minha semana, vai mudar a minha vida, porque eu creio na palavra de Deus. Se eu creio na palavra de Deus, eu sou fiel à palavra de Deus, Deus vai honrar sua própria palavra. É dessa maneira que nós cremos. Então, na primeira igreja, a gente vê justamente isso, Deus abrindo uma porta. A segunda porta é a porta do coração do homem. E está aí no versículo 20, Apocalipse capítulo 3, no verso 20. E Apocalipse 3, 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Ou seja, em Filadélfia, Jesus abre a porta para a igreja. Mas em Laodiceia, a igreja fechou a porta para Jesus. Porque o contexto aqui é que Jesus está do lado de fora. Jesus não está do lado de dentro. Jesus está do lado de fora. Jesus foi colocado para fora. Lembra que Jesus está falando para as igrejas. As igrejas são de Jesus, pertencem a Jesus. Jesus está falando para os anjos da igreja para justamente notificar isso. Ei, eu estou do lado de fora. Essa é a única porta cujo trinco está pelo lado de dentro. Jesus não sai metendo a mão. O trinco está do lado de dentro. E isso fala, gente, do nosso livre-arbítrio. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Você não quer? Não tem problema. Sabe, a gente tem que aproveitar e ver Deus como um privilégio na nossa vida. De viver com Deus como um privilégio. De andar com o autor e consumador da nossa fé. Não é mais um patuar. Não é mais um negócio que a gente junta a nossa religiosidade. O Deus do universo vem ter relacionamento conosco. Não sei se você consegue ter essa dimensão. Quando você vai dormir, Deus te sustenta. Quando você acorda, o ar que você respira é o ar que Ele te deu. Gente, o privilégio de poder orar e saber que Deus escuta a nossa oração. Quero dizer isso para você nessa noite. Deus escuta a sua oração. Então, nessa igreja aqui, gente, Jesus está batendo na porta. E Jesus está esperando. Jesus está batendo na porta esperando arrependimento. Porque essa porta aqui é uma porta de intimidade, de comunhão. Veja, a igreja, gente, essa igreja aqui, ela não perdeu doutrina. Ela perdeu sensibilidade. E como é ruim a gente viver numa casa onde a gente perde sensibilidade pelo outro. Sabe, nas coisas de Deus, gente, a gente entende que há algumas portas que só Deus abre. E a gente entende isso. A gente viu lá, Ele tem a chave de Davi. Amém. Que eu abro, ninguém fecha, que eu fecho, ninguém abre. Mas tem determinadas portas que somente nós abrimos. Glória a Deus. E a pergunta é: tem algum familiar ou parente seu batendo na porta como Jesus, esperando uma reconciliação, por exemplo? Esperando talvez
fazendo um pedido de socorro, batendo na porta. Como a Polly falou, talvez um filho batendo na porta lá, e a gente perdeu a sensibilidade. Porque quando a gente perde a sensibilidade, gente, a gente perdeu até um pouco do valor. Sabe, se a gente não se importa mais com o outro, é porque perdeu o valor. E se perdeu o valor, como é que a gente consegue andar junto? Então é muito importante, eu acho que o Cláudio Duarte fala muito isso. Primeiro passo numa reconstrução, por exemplo, de um casamento, é rever o valor. É reganhar o valor, é ver o outro de uma maneira diferente. Porque se você vê o outro de maneira diferente, daqui a pouco você começa a se entregar de maneira diferente. Então o que nós precisamos, gente? Sensibilidade. Sensibilidade para ver a dor do outro, sensibilidade para ver a condição do outro, sensibilidade. Quando a gente fala de Laodiceia, esses cristãos aqui, eles estavam sofrendo de apatia espiritual. E nessa apatia espiritual, eles estavam se conformando com o padrão do mundo ao seu redor. É assim mesmo. Sabe, era uma igreja que dizia assim: eu estou rico, eu adquiri riquezas, não preciso de nada. É a igreja que vira para Deus e fala assim: para que Deus? Se eu já sei fazer a igreja. Se eu já sei fazer família, para que eu preciso de Deus? Apatia espiritual. Eles se achavam ricos, mas eram miseráveis e pobres. Eles se orgulhavam do colírio local, mas eram espiritualmente cegos, porque essa região era uma região que produzia colírio, trabalhava muito bem para os olhos, mas eles mesmos estavam cegos. Olha só, eles estavam fazendo um artifício que eles mesmos, espiritualmente, não estavam pegando, não estavam usando. Então o que adianta a gente somente chegar na nossa casa e pregar um sermão e a gente não tem a sensibilidade pelo outro? Nessa igreja aqui nós estamos falando sobre sensibilidade. Dinheiro, autossuficiência, independência, essa roupagem do mundo, instrumentos passageiros, tem nos cegado em relação ao nosso relacionamento com Deus e uns com os outros? Será que eu acho que eu sou suficiente sozinho? Será que eu bato no peito e falo que eu consigo levar o meu casamento sozinho? Que eu consigo levar a minha casa sozinho? Já sei fazer. Eu já contei essas histórias aqui. Quando eu estudava no colégio, ia fazer trabalho em grupo, eu batia no peito e falei: eu a garanto, aleluia. Deixa comigo, que eu faço era trabalho em grupo. Trabalho em família. Trabalho em família. Não se constrói família sozinho, marido. Não se constrói família sozinho, marido. É família, um depende do outro, é família. Cada um tem a sua função. Ela tem a função dela, eu tenho a função minha. Ela tem a característica dela, eu tenho a minha característica. Tem hora que dá uma chocada, mas a gente tem que sentar e fazer o quê? Ajustar na sensibilidade do outro. Tem hora que ela quer fazer um negócio que eu não quero. Tem hora que eu quero fazer um negócio, muitas horas, e ela não quer, aleluia. A gente vai se ajustando, sensibilidade para o outro. Será que o momento agora é o meu momento? Será que não é melhor talvez ceder um momento para o outro? Sensibilidade, gente. Família se mantém com, primeiro, fidelidade a Deus. Segundo, sensibilidade. Gente, só para lembrar de novo, há portas que só Deus abre e há portas que só nós abrimos. E na continuação aqui do versículo 20, Jesus ainda fala assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Ou seja, Jesus está falando assim: essa bola não está comigo não, agora a bola está com você. Jesus, olha a copa aí, passou a bola de novo para você, de calcanhar. Se você abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Naquela época, gente, cear com alguém era o maior símbolo de amizade, de reconciliação e de aliança. Sentar numa mesa não era algo qualquer. Tanto que, olha só que interessante, quando você olha para o tabernáculo de Moisés, no tabernáculo de Moisés você tem a primeira entrada, né, você tem os acessos. No primeiro acesso você tem o altar de sacrifício, você tem a bacia de bronze. Aí você entra no segundo acesso,
o Santo dos Santos. O Santo dos Santos tem a iluminação do candelabro, símbolo de uma vida ressurreta pelo poder do Espírito Santo. E do outro lado, uma mesa. Era a mesa onde os sacerdotes, não era a mesa onde uma pessoa qualquer ia, um sacerdote, ali só entrava sacerdote. Os sacerdotes, eles comiam naquela mesa aqueles pães, e eram pães chamados pães da propiciação, pães da presença, era a mesa da presença, símbolo do que Jesus tinha feito por aquela nação. Então quando a gente está falando de mesa, a gente está falando de aliança, de sentar, de conversar, de expor o coração. Jesus está falando, estou batendo na porta, se você abrir, você vai viver a aliança que eu morri na cruz, para que você possa ter os benefícios dessa aliança, gente. Então Jesus quer ceiar com você e com a sua família. Como é que a gente faz isso? Número 1, prepare uma mesa física, prepare uma mesa espiritual, reúna a família ao redor da mesa, uma comida gostosa, né? Nem que seja um arroz, feijão e ovo, aleluia, glória a Deus, é bom demais, né? É bom demais, quando a Poli faz aquele feijãozinho, eu já sei que é feijão, arroz e ovo, aleluia, adoro, gente, adoro, aquele feijãozinho, novinho, sabe, aquele cheiro na casa do feijão, senta, desfrute, faça uma oração simples, sabe, mas derrame o coração de Deus na vida do outro. E na hora de preparar a comida, você já pode preparar orando, no lugar de reclamar. Amém. Né? Porque às vezes a gente fica chateado de ter que fazer comida de novo, ter que lavar a louça de novo. Né? A gente estava fazendo uma live de mulheres e a gente tocou nisso, né? A gente é especialista muitas vezes de tornar sonhos em pesadelos. Meu Deus. Por quê? Porque a gente pede para Deus, Senhor, eu quero um marido, eu quero uma família, eu quero filhos. Aí está lá, a realização dos sonhos. Você está na sua casa, você está lá, o marido está lá, o filho está lá, os filhos estão lá. E aí a gente começa o quê? Senhor, foi o marido que o Senhor me deu. Senhor, esse filho só fica fazendo bagunça. Esse marido só fica no sofá, meu Deus. E aí a gente começa a ficar chateado com a bênção. Não é não? E a gente precisa ter esse coração grato, enxergar, ter os olhos bons, porque se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser luz, e a gente vai conseguir abraçar os nossos de forma apropriada e devida com o amor do Senhor. Então é isso, de enxergar o que Cristo enxerga nos outros, e não de ficar reclamando e ver só os defeitos. E às vezes a gente chega numa etapa da nossa vida que a gente só consegue ver o erro, a coisa ruim. Nem que seja os olhos brancos, a parte branca dos olhos, né? Que lindo, essa parte branca dos seus olhos, meu amor, né? Ache, encontre qualidades, encontre, sabe, como vocês, ache, encontre. O que te fez ficar com essa pessoa? O que você viu de bom nela, que Deus te mostrou, ou não, você caçou porque você foi mesmo? Então, se só tiver o olho branco, tá ruim o negócio. Mas nada é impossível. Tenha a expectativa no Senhor, porque Deus pode restaurar e fazer coisas novas. Né? Deus é bom. Amém. E Deus faz coisas novas. Não perde esperança, não. A segunda coisa, rapidinho. Abre o coração, abre a porta, abre o coração. Né? Compartilhe os desafios do dia. Pratique o perdão mútuo. Encoraje a sua família. Compartilhe a palavra. Leia um trecho curto da Bíblia. Acho interessante, às vezes está lendo alguma coisa a gente está lendo da Bíblia, daqui a pouco vem a Poli correndo, olha só o que Deus falou, aleluia, coisa tal, babá. Aí daqui a pouco vou eu lá, ó, Deus falou isso aqui no grego, aleluia. Brincadeira. Gente, eu não fico lendo grego e hebraico não, gente, é só piada. Mas assim, compartilhe o que Deus está falando, encha a sua casa com a palavra de Deus. Converse sobre a aplicação prática do texto. Converse sobre o que você ouviu no domingo. Porque é muito bom quando a gente faz isso. A gente traz a memória. Sabe, eu me lembro uma vez, eu estava fazendo um discipulado com uma pessoa, eu achava interessante que ele falava isso. A gente tinha um discipulado, a gente conversava da palavra, depois ele falava, cara, eu não me aguentava, eu tinha que voltar para casa, e eu conversava horas com a minha esposa daquilo que você tinha falado. Então leve para a sua casa o que você ouviu de domingo. Não esqueça.
Gente, dá um trabalho para a gente passa às vezes a semana inteira preparando um sermão, estudando, orando, aí a gente consegue pregar 40 minutos com muito suor, e unção do Espírito Santo, aleluia, aí a pessoa ouve, depois não faz mais nada com... Pegue, medite, ouça de novo. É saúde espiritual para você, é saúde espiritual para a sua casa. Então aquilo que você estiver recebendo de Deus, compartilhe. Você é bênção na sua casa. Quem diz amém isso aí? E sobre essa mesa, né, a gente está ensinando aqui a preparar a mesa, que você já sabe disso, a gente já falou isso tantas outras vezes, da importância na mesa em família, né? Então valorize isso na sua casa, com seus filhos, amigos, de trazer pessoas mesmo, né, para estar compartilhando o amor de Deus, a verdade. Mas você pode me falar assim, Polly, mas em casa sou só eu, ou então na minha casa ninguém crê em Jesus. Primeiro, para essa mesa, se você é sozinho na sua casa, você tem o principal convidado, que é Jesus. Você pode, a pastora Elô mesmo, ela fala que o café da manhã é a melhor parte dela, que ela senta ali e fica ali, degustando na presença do Senhor, ela toma o café com Jesus. E é isso, passe seu tempo desfrutando da amizade, sabe? Agradeça, seja grato. É aquele tempo que você está tendo com o Rei dos Reis. Não tem presença melhor, que transforma, que edifica, né? Talvez seu caso não é de ser sozinho, são os filhos correndo para cá e para lá, você não consegue nem se concentrar que Jesus está. Peça misericórdia, peça ajuda, você não está sozinho. E se na sua casa ninguém é crente, vamos lá, é a sua grande oportunidade de mostrar Jesus para os seus. Ah, mas ninguém me entende, fica me criticando porque eu vou na igreja. Demonstre amor, não se canse de fazer o bem, porque no tempo devido você vai colher. Então a gente tem que mostrar Jesus, sim, é difícil, porque todo mundo fica me criticando, batendo na minha face. Dá o outro lado em amor, sabe? Seja perdoador. Gente, humildade, essa é a palavra para a nossa vida, no relacionamento com Deus e com as pessoas. A gente precisa ter humildade no nosso coração para relacionar com os outros, porque daqui a pouco, não, eu sou crente, ninguém em casa ninguém me entende, eu sou melhor que todo mundo. Não, a gente não é melhor, de jeito nenhum. Se eu sou um filho de Deus, eu tenho conhecimento da palavra, é aí que eu tenho que me humilhar mais ainda e mostrar Jesus para eles. Porque se for no orgulho, ninguém vai querer Jesus. Até Deus resiste ao soberbo, imagina a família, também vai resistir. Então nós precisamos ser humildes nos nossos relacionamentos. É fácil? Não, mas com Jesus a gente aprende a ser servo, a cuidar do outro, né? Andar mais uma milha, ter paciência. E agora a gente vai para o terceiro ponto, que é a próxima porta, a porta da revelação do céu, que eu gosto bastante dessa porta, ela é maravilhosa. Todas as portas de Deus são maravilhosas. Aqui na igreja que a gente vê aqui de Laodiceia, Jesus fala assim, eu estou batendo na porta, se você entrar, se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Aí olha só, no verso 21, Jesus fala assim, ó, ao vencedor, darei o direito de se sentar comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em meu trono. Então é o seguinte, se você abrir a porta para mim, eu vou cear contigo, a gente vai estar junto nessa jornada e eu vou dar um lugar para você que é o meu trono. Tá vendo recompensas da gente quebrar as barreiras do inferno e dar total acesso para Jesus? É com Ele que a gente governa, é com Ele que a gente vive, é para Ele que a gente vive, e não tem lugar melhor que esse. Sabe qual é a dificuldade da gente? Que a gente vive muito o mundo natural, e vive muito nessa praticidade do mundo natural de fazer as coisas, de ver, e quando a gente vê uma palavra dessa que vai sentar no trono com Jesus, se torna muito surreal para a gente, é um negócio assim, que eu nem acredito, ou então está muito longe de mim. Mas hoje a gente está assentado com Cristo em regiões celestiais, é um lugar de autoridade de governo. Ou você crê e vive isso, ou você fica sentado no natural desfrutando das coisas meramente naturais. A gente precisa pegar junto com a palavra. É isso que está escrito aqui mesmo? Peraí, deixa eu estudar, deixa eu ver o que é esse negócio de sentar no trono com Jesus, porque esse negócio deve ser bom, e é isso que eu quero para mim. Porque a gente não pode querer construir o nosso próprio trono e ficar lá no nosso troninho. O trono é do Senhor e é com Ele que a gente senta e governa. E tem essa recompensa de estar com Ele, gente. Só de não estar no inferno, governado por Satanás, já é bom demais. E além de Deus nos tirar do império das trevas, nos coloca com Ele, do ladinho, junto, coloca o Espírito Santo habitando em nós. Que coisa melhor que isso? Então, aí, no capítulo 4, o apóstolo João, ele continua isso, porque Jesus prometeu esse trono. E aí é como se João ele continuasse escrevendo, né, sobre essa parte dessa visualização do trono. E aí no capítulo 4, verso 1, João fala: depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava o quê? Uma porta aberta.
A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá. Porque a gente decide abrir a porta para Jesus, ele fala: sobe para cá. Eu não sei se você quer subir, se você quer ficar só no natural, mas eu quero subir. Eu quero aproveitar essas coisas do céu. Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer e depois dessas coisas. Tá, vai ver o tempo da consumação disso tudo que está aqui em Apocalipse. Mas quando a gente decide subir e ficar no trono, Deus vai mostrar para a gente aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente precisa conhecer. E eu acho maravilhoso o apóstolo Paulo, que ele fala de uma visão que ele teve, de um momento com Deus, que ele fala que ele ouviu palavras indizíveis, coisas que não é possível manifestar na nossa linguagem. Eu fico só pensando, o que é que Paulo viveu ali, que Jesus falou para ele, de coisas indizíveis, gente. Deve ser maravilhoso demais. Eu nunca experimentei um negócio desse, de não conseguir retratar, falar. Tem momentos sim que é difícil da gente manifestar em palavras, mas foi uma hora que ele subiu, que ele estava ali vivendo algo que era sobrenatural. Se a gente vive o sobrenatural, a gente vai conseguir fazer aquilo que é difícil demais para a carne. Quando a gente sobe, na hora de descer, vai ser fácil de manifestar o reino de Deus. Por isso que ele diz assim, verso 2: imediatamente vi tomado pelo Espírito. Então, a dimensão que ele teve, ele abriu a porta, Jesus entrou, Jesus convidou: sobe até aqui, ele foi tomado pelo Espírito. Ou seja, já não dá mais para andar na carne. A gente acabou de tratar sobre isso em Gálatas. Já não dá mais para viver na carne. Quando a gente abre as portas para Jesus, a expectativa é que o Espírito Santo habite dentro de nós, e habitando dentro de nós, ele tome conta da nossa vida, gente. Gente, isso daqui não é um negócio surreal, sabe? Não é um negócio assim, meu Deus, um dia talvez o Espírito Santo habita dentro de mim, de você. Se você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo habita dentro de você. Você não é mais uma velha criatura, você agora é uma nova criatura. Amém. Não mais governado pelas coisas da carne, agora governado pelas coisas do Espírito. Não mais voltado para as coisas da carne, agora voltado para as coisas do Espírito. Não mais com a mentalidade das coisas da carne, porque as coisas da carne, gente, é o que atrapalha no nosso dia a dia, na nossa família. É quando a gente fala: é o que eu quero, é o que eu acho, é isso. Aí entra inveja, dentro de casa, gente. Às vezes tem inveja dentro de casa. Fica concorrendo um com o outro, né? Concorrência. Aí o apóstolo João fala assim: agora que eu subi, eu fui tomado pelo Espírito. Amém. O que eu vou ver por causa do Espírito. Presta atenção, talvez você ainda não esteja vendo tudo aquilo que você conseguiu, tudo aquilo que você queria ver dentro da sua casa, mas João foi convidado, e o Espírito Santo está te convidando hoje, nessa noite: vem até aqui. E quando você vier até aqui, porque também precisava que o apóstolo João fosse, para mim é igual Moisés. Moisés tem aquele vislumbre daquela sarça ardente, aquela coisa maravilhosa, isso atrai Moisés. Moisés podia fugir, falar: é louco demais para mim, mas Moisés toma uma atitude, ele vai até lá, e quando ele vai até lá, ele ouve a voz. A mesma coisa aqui de João. João, vem até aqui. João teve que se abrir para falar: é o que eu quero. E aí ele foi tomado pelo Espírito. E aí, continuando no 2, né? Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava o quê? Um trono no céu. Isso nos fala, de novo, que tem alguém que governa a nossa vida, tem alguém que governa a nossa casa, e é Deus, é Jesus que tem que governar a nossa casa. A palavra final é dele. E nele estava sentado alguém. E aqui começa a descrever Jesus. Depois você pode ler em casa, porque esse capítulo 4 é maravilhoso. A gente não vai ler agora porque não tem tempo. Então aqui é uma chamada de Deus para a gente discernir coisas espirituais como espirituais. E aí me veio muita frase que eu ouvi um tempo atrás no livro, que falava assim: a gente tem que ter a cabeça nos céus e os pés na terra. A Bíblia fala para a gente pensar nas coisas do céu, né? Então a gente tem que ter esse encontro com o Senhor, a nossa cabeça, a nossa mentalidade tem que estar na palavra de Deus. E os nossos pés na terra. Por quê? Porque é onde a gente vai manifestar aquilo que a gente viveu com o Senhor. Então na terra tem que estar a manifestação do amor, a manifestação do perdão, o andar de novo, aquela milha difícil de andar. Gente, quando a gente fala de perdão aqui, o perdão ele é inegociável. Não tem nenhuma passagem na Bíblia que fala assim: se você quiser você pode perdoar, se você não quiser você não pode perdoar. Se Jesus é o Senhor da nossa vida, o perdão é inegociável. E a Bíblia não fala assim: tem aquela situação que é difícil demais e essa você não precisa perdoar. Não tem. Perdão a gente precisa perdoar.
tá? Agora, isso não significa dizer que você vai dar para a pessoa o controle da sua vida para ela fazer o que ela quer, para ela te manipular e para ela te tornar um lixo. Perdão é uma coisa, agora dar as rédeas da sua vida para outra pessoa acabar com a sua vida é uma situação diferente, tá? Então a gente ama sim, a gente anda em amor, a gente fala a verdade em amor. E o controle da nossa vida está com Jesus. Então a gente não pode permitir também que as pessoas venham e façam o inferno na nossa vida, porque Deus já trouxe o céu. É o limite, né? É o limite. Né? Então é isso, que a nossa mentalidade esteja na palavra, a nossa mentalidade esteja em Cristo, e então as nossas ações estejam concentradas naquilo que é verdade para edificar vidas, edificar a nossa casa, edificar a nossa família na fé, ser o bom perfume de Cristo para as outras pessoas. E aí, como fazer isso? Né? Algumas dicas. Tem uma frase aí? Tem uma frase. Se você chegou na posição de ter revelações do céu, dificilmente seu comportamento será carnal. Então, se a gente chegou nessa posição de um encontro com Jesus, de estar se rendendo ao Espírito Santo, sabe? Estar sensível ao Espírito, dificilmente a gente vai viver na carne. Hora ou outra a gente vai errar. Nesse mundo a gente vai errar. Mas a gente tem um advogado junto ao Pai, que é Cristo. A gente pode se arrepender. E arrependimento é diferente de remorso. Remorso, a pessoa fica constrangida porque descobriram o erro. Arrependimento, eu mudo de direção, eu não continuo fazendo o erro. Arrependimento, eu agora reconheço que Cristo é a minha vida, não vou mais andar no pecado e não vou mais magoar a pessoa. A gente precisa estar nesse lugar de arrependimento e não remorso, né? Então, uma pessoa que encontrou Jesus e está se encontrando e se entregando e vivendo o céu, dificilmente ela vai estar magoando as pessoas, falando mal das pessoas. Ela vai abrir a porta da mesa, ela vai abrir o sorriso, ela vai abrir o encorajamento, ela vai manifestar Jesus na vida de outras pessoas, vai andar em amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade e toda a parte aí do fruto. Então, como fazer isso, né? Como viver esses pés na terra que são os pés de Jesus? Servir as pessoas sem esperar. É o ato de amor, amar em ações. Às vezes a gente quer fazer já pensando numa troca. Eu vou fazer para ganhar. E a gente só pensa nessa troca. E a gente fica esperando para fazer se o outro for fazer. Não, a gente não vai fazer. A gente vai fazer independente do outro. A gente ama incondicionalmente. Essa é a chamada. De amar ainda que não recebamos. Isso dói para a carne. Porque a carne quer o quê? Só, né, o elogio, que é a boa parte. A gente precisa decidir fazer. E às vezes a gente fica com tanta expectativa surreal. Às vezes a gente quer que o outro seja sei lá o quê. Sabe, seja o príncipe encantado do filme da Disney. Não existe, tá? O príncipe da Disney não existe. A princesinha da Disney lá... Vamos embora para a realidade, para a praticidade? Diminua as suas expectativas. A gente precisa diminuir as nossas expectativas. Sejamos nós aquilo que a gente quer ter. Primeiro façamos nós, sem esperar. Não recebeu o tapinha nas costas? Jesus está contigo, te dando uma tapinha nas costas, te falando, servo bom e fiel. Então é isso, lave a louça. Obrigada, Rafa, por você lavou a louça hoje ele lavou a louça. Ajudar nas tarefas, né? Ser um encorajador dentro de casa, ter uma boa palavra, não ser mais um que vai julgar, apontar o dedo, falar mal. E outra coisa, no diálogo. Porque hoje a gente está tudo tão rápido, que o outro também tem que falar rápido, a gente não está querendo escutar, a gente está querendo ir lá, logo para o celular, ou seja lá o quê. A gente precisa escutar o outro. Porque o diálogo começa em ouvir. Às vezes a gente nem ouve, né? Às vezes acontece. O Rafa fala assim, você não está me ouvindo. Sim, eu estou te ouvindo. Ele, não, você não está. Me ouve. Porque às vezes a gente já tem uma resposta pronta, uma perspectiva pronta. A gente acha que está entendendo o outro, mas não está ouvindo o coração do outro. E eles falam de uma escutativa. O que é escutativa? Eu estou escutando. Eu não estou lá, sei lá no outro problema, ou lá no jogo do Brasil, que ficou empatado. Não, eu não estou naquilo lá, naquela situação. Eu estou aqui com você. Gente, eu sinceramente tenho uma certa dificuldade. Quando eu estou conversando com a pessoa está fazendo outra coisa. Me dá vontade de parar de conversar na hora. Ou está conversando comigo ou não está conversando comigo. Ou dá crédito àquilo que eu estou falando ou não. Sabe? E é isso, é de você parar, sentar e ouvir. Eu tenho outras coisas para fazer. Beleza, então depois conversa, se não consegue conversar agora. Mas o diálogo é necessário, é imprescindível. E aí, às vezes, a gente quer que o outro faça e nem conversa, nem pede, né? Quantas vezes? E com marido e mulher acontece muito isso. Tem uma expectativa e eu acho que o outro sabe que é aquilo que ele tem que fazer. Só que ele não sabe, coitado. E aí fica esperando, não faz... Aí a gente fica o quê? Emburrado, com raiva. Fala, conversa.
Demonstre aquilo que você quer, que você está esperando da pessoa. Diálogo é imprescindível. Marido e mulher, pais e filhos, isso é muito importante. Ouça com carinho. Deixe o celular. Gente, o celular tem roubado a gente. O celular é uma bênção, sim. As redes sociais são muito legais. A gente consegue fazer muita coisa. Mas olha só, o seu filho vai lembrar de você com alguém que você brincava com ele, que ouvia, ou alguém que só ficava no celular olhando as coisas no celular. E ele foi criado assim, de ficar no celular também. A gente precisa gastar tempo com as pessoas. Eu acho interessante, o Daniel já aprendeu, né? Então eu estou lá no celular, coisa e tal, ele quer brincar. Então ele já fala, papai, desliga o celular. Já vou, filho, estou só terminando o negócio aqui. Papai, desliga o celular. Ele já vai lá e já sabe onde desliga o celular. Então assim, não é só uma escutativa, ele agora está numa proatividade. Então tem horas que vai conversar, mete a mão ali graciosamente na mão, no celular do marido, coisa e tal. Eu preciso falar com você. Porque tem hora que a gente precisa conversar, gente. Sabe, é relacionamento é comunicação. Nesse último tópico, rapidinho, o pessoal do louvor já pode subir. Pode entrar, varão. Pode entrar, varão. Glória a Deus. Vou dar um tapa na escutativa. Vou dar um tapa na escutativa. Entra, varão. Glória a Deus. O último, as portas da eternidade. Isso aqui é para a gente terminar. Apocalipse 21, vai lá comigo. Apocalipse 21. Lá no finalzinho. E se você prestar atenção, quando a gente começa lá no Éden, o Éden meio que tem algo que acontece lá que parece ser uma porta fechada, né? Porque Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, né? Daquele lugar, daquele jardim. Mas quando a gente vê Apocalipse 21, a gente vai ver o retorno dessa plenitude da presença de Deus. Então, o que muitas vezes começou com uma porta fechada, Apocalipse 21 vai nos lembrar da possibilidade, sabe, de algo real, de nós experimentarmos a presença de Deus. Verso 21, Apocalipse 21, no verso 21 diz assim: as 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. E no versículo 25 diz: suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá mais noite. As portas nunca mais se fecharão. Então a gente quer falar sobre isso, sobre as portas da eternidade, e isso mostra a consumação de tudo, essa segurança total, esse acesso irrestrito à presença de Deus, essa comunhão eterna, definitiva. Gente, não vai ter mais choro, não vai ter mais lamento. Gente, homens, não vai ter mais TPM, aleluia, glória a Deus. Gente, não vai ter mais as consequências do pecado, não vai mais existir, gente. Imagina isso. Vai ser só a glória de Deus. Então é nesse lugar que eu e você queremos estar. Esse é o objetivo final, sabe, da existência do homem, viver com Deus. Sabe quando você olha de novo para o povo no deserto, você já vê um vislumbre disso, porque Deus vira para o povo e fala assim: ó, construam para mim um tabernáculo, porque eu quero estar no meio de vocês. Aí quando a gente vê Apocalipse, a gente vê Jerusalém, a nova Jerusalém, descendo da parte de Deus para estar aonde? Na terra, junto com os homens. Sabe de onde que Jesus vai reinar? Na terra, junto com os homens. Então assim, o desejo de Deus na consumação de todas as coisas, de estar conosco, gente. Hoje o apóstolo Paulo fala: a gente profetiza em parte, a gente desfruta em parte, quando lá na frente a gente vai experimentar a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para mim. E aí a minha pergunta é esse lugar que você quer estar com a sua família? Então comece agora, gente. Comece agora a agir, a orar, a declarar esse futuro descrito na Bíblia para a sua família, para a sua casa. Seja um profeta dentro da sua casa. Será que a gente pode fazer essa declaração final?
Diga assim comigo, vamos repetir todo mundo junto? A minha casa viverá de portas abertas para Jesus, no reino, no coração e na eternidade. Amém, gente? Glória a Deus. Amém. Fica de pé, por favor.